Então, gente, continuando. Os sinais vitais são sintomas objetivos. São aqueles que podemos ver, ouvir, sentir, cheirar. Ou aqueles que são revelados por métodos especiais de exame, tá? Na figura que está mostrando aqui, aqui é só um estetoscópio, e aqui a gente tem uma criança, tá? Que ela está em anasarca. O que é anasarca? Edema generalizado, porque a criança está com edema da cabeça aos pés. Olha como é que está o abdômen distendido aqui. Os braços estão com edema, o rosto está com edema, tá? Então, isso aqui é um estado de anasarca, tá? Aqui o estetoscópio, que vocês vão usar bastante para verificar a pressão. Então, ele é muito utilizado pela equipe também, pelos enfermeiros, pela equipe médica, que faz ausculta, tá? Não é escuta, é ausculta, porque é através do estetoscópio, tá? Não é escuta, é uma ausculta. Então, aqui se faz uma ausculta respiratória e ausculta cardíaca, certo? Então, esses aparelhos que vocês vão utilizar também é muito utilizado por toda a equipe, né? Fisioterapeuta também usa bastante, que faz fisioterapia respiratória. Então, ele utiliza bastante. Sinais vitais ou sinais cardeais são aqueles que evidenciam as alterações das funções corporal, da função corporal. E geralmente se retratam na temperatura corporal, no pulso, no nível respiratório e na pressão sanguínea. Por isso que a gente está verificando sempre, tá? A importância é muito grande no controle de muitas doenças, tá? Quando se desvia do normal, pode significar uma necessidade de intervenção imediata do paciente. Aqui eu coloquei a figura de um monitor cardíaco, tá? Muito utilizado em UTI, em pacientes graves que ficam monitorados o tempo todo. Então, paciente que usa um monitor cardíaco, ele está monitorado, ele está com eletrodos, certo? Que vão estar passando aqui o traçado do coração, vai estar mostrando aqui a frequência cardíaca. O paciente aqui também vai estar com o cabo conectado a um manguito de pressão, vai ter um cabo também de temperatura. Então, pacientes graves, eles ficam monitorados 24 horas, né? Porque não basta apenas verificar os sinais vitais de 6 em 6 horas, por exemplo. É necessário ele ficar monitorado 24 horas, né? Isso só ocorre com os pacientes mais graves, certo? Vou passar aqui para a próxima. Temperatura corporal. Então, vamos lá. O que é temperatura corporal, tá? Como é que o nosso organismo consegue manter a temperatura corporal? Porque a gente não perde temperatura tão facilmente com o meio ambiente, tá? Lógico, se em medidas mais extremas, isso pode ocorrer, tá? Mas o nosso organismo, ele tem um mecanismo chamado termorregulador, tá? Que mantém a nossa temperatura ideal, tá? Então, isso é algo físico, tá? É algo hormonal também, e que é controlado pelo cérebro, certo? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Agora, a gente tem que ter atenção em crianças e idosos, porque a criança ainda está desenvolvendo esse mecanismo termorregulador. Então, a criança, ela ganha e perde temperatura mais facilmente a depender da temperatura do ambiente. E isso pode ocorrer também com o idoso. O idoso, por conta da idade, ele também vai perdendo, tá? Esse mecanismo termorregulador. Então, nós precisamos ter uma atenção melhor com crianças e idosos, tá? Porque eles não têm esse mecanismo muito eficiente. Então, por isso que a criança, quando nasce, né, aí faz o estímulo para ela começar a respirar
a gente tem que fazer o quê? Tem que aquecer logo essa criança, porque a sala de parto é gelada por causa do ar-condicionado, e senão essa criança vai ter hipotermia. Hipotermia é muito perigoso para o organismo, tá? O idoso também ganha e perde, por isso que o idoso passa muito mal, se ele não está acostumado com frio, ou se ele não está acostumado com calor, tá? Porque ele vai perdendo esse mecanismo termorregulador o adulto tem. Então a gente está numa temperatura de 40 graus, a gente pode até se sentir desconfortável, mas a pessoa adulta saudável, ela mantém sua temperatura do corpo normal, que é em torno de 35, 36, 36,5, mantém mesmo com um calor de 40 graus, certo? Então é por isso que é importante a gente ter o cuidado mais com crianças e adultos, porque o adulto ele consegue. Lógico, uma temperatura muito mais baixa, vamos precisar ter um aquecimento através de roupa, um ambiente mais climatizado, certo? Mas o ser humano ele tem, tá? Saudável, ele tem esse mecanismo que mantém a nossa temperatura. A gente vai tentar compreender como é que isso ocorre, certo? Então, o que é temperatura corporal? É o grau de calor que o corpo apresenta. É o equilíbrio entre o calor produzido e o eliminado pelo corpo. A temperatura no interior do corpo costuma ser constante. A gente não tem... para alterar, precisa ter uns extremos, a gente se expor a uns extremos, tanto baixo, tanto alto, para haver uma descompensação, só se for algo muito extremo, né? Com uma mínima variação ao redor de 0,6 graus, a depender se a temperatura estiver mais fria ou mais quente, a gente mantém, tá? Uma pequena variação de temperatura. Mesmo quando expostos a grandes diferenças de temperatura externa, graças a um complexo sistema chamado termorregulador, certo? Deixa eu abrir um parêntese, esses extremos a gente consegue manter nos primeiros momentos, tá? Mas se a gente ficar muito tempo, a gente vai congelar ou a gente, né, pode ter até queimadura, certo? Então, os extremos a gente tem que ter cuidado. Já a temperatura no exterior varia de acordo com as condições ambientais, a mesma medida através do termômetro clínico, tá? Então, o nosso organismo, ele mantém nosso corpo interno aquecido, principalmente por conta dos órgãos vitais, certo? Cérebro, coração, pulmão, rim, fígado, o corpo ele tem um mecanismo de defesa desses órgãos vitais, então ele mantém aquecido. Precisa realmente ficar exposto durante muito tempo a temperaturas extremas para que essa temperatura descompense, tá? Vamos aqui para o próximo. Mecanismo termorregulador. O calor é produzido no interior do organismo. Chega à superfície corporal através dos vasos sanguíneos, tá? Então, os vasos que nutrem nosso tecido todo, nossa pele toda. Então, esse calor é produzido de dentro para fora, tá? Então, esse mecanismo da circulação sanguínea mantém o nosso corpo aquecido, tá? E se funde através do plexo subcutâneo, que é na pele, que representa até 30% do total do débito cardíaco. O que é débito cardíaco? É o volume de sangue sendo bombeado pelo coração em 1 minuto. O grau de aporte de sangue pela pele é controlado pela constricção ou pelo relaxamento da artéria. Então, a artéria, onde o sangue está pulsátil, que está circulando, que está mantendo a temperatura, a nossa artéria, ela pode se contrair ou ela pode se relaxar, tá? Então, o grau de aporte de sangue ele é controlado por isso, né? A artéria relaxada e a artéria contraída. E a artéria ela tem um movimento
elástico, tá? Para ajudar também a circulação desse sangue. Sendo que ao chegar na superfície, o calor é transferido do sangue para o meio externo, do sangue para os tecidos, né? Através da irradiação, condução e evaporação. Vou passar aqui para o próximo. Para que ocorra a irradiação, tá? A irradiação do calor, basta que a temperatura do corpo esteja acima do ambiente. A condução ocorre quando há contato em outra superfície, sendo que existe a troca de calor até que a temperatura se aguarde. Já o mecanismo pelo qual o corpo troca a temperatura com o circulante se chama convecção, tá? Então, o organismo, ele troca calor com o meio ambiente, tá? Mas ele mantém o nosso corpo aquecido. Isso é só para vocês compreenderem que tem um mecanismo de termorregulação, certo? Que a temperatura do corpo não é algo que ocorre por acaso, certo? Ela tem a ver com a circulação sanguínea, ela tem um mecanismo de regulação. A temperatura é quase que totalmente controlada por mecanismos centrais de retroalimentação que opera através do centro regulador situado no hipotálamo. Então, esse controle de temperatura é realizado no hipotálamo, tá? A nível cerebral. Mais precisamente através dos neurônios localizados na área pré-óptica é atrás do olho, do hipotálamo, sendo que este centro recebe o nome de centro termorregulador. Então, o mecanismo ele vem desde o cérebro, tá? Está conectado com a circulação sanguínea, tá? E ocorre uma pequena troca com o meio ambiente, certo? Então, se o meio ambiente, né? Se a região que a pessoa se encontra estiver muito quente, o mecanismo ele vai liberar esse calor, tá? Se o ambiente estiver muito frio, ele vai concentrar esse calor. Quando há a elevação da temperatura, inicia uma eliminação do calor através dos estímulos das glândulas sudoríparas pela vasodilatação. Então, o que acontece quando a temperatura está muito alta? O organismo vai compensar de que forma? Vai vasodilatar, ou seja, as artérias, né, vão aumentar de tamanho. E aí vão tentar eliminar o excesso de calor que está no corpo, tá? Através do suor. Quando a gente transpira, a gente diminui a temperatura do corpo, certo? É por isso que a gente transpira. É um mecanismo de compensação. Quando elimina, né, o suor, o organismo ele abaixa aí a temperatura. Com a sudorese, há uma perda importante de calor, sendo que quando ocorre o inverso, ou seja, o ambiente externo está muito gelado, ou seja, o resfriamento do organismo, são iniciados mecanismos para a manutenção da temperatura, para que a nossa temperatura não caia, através da constricção dos vasos cutâneos e a diminuição da perda da condução da convecção e da transpiração. E aí ocorre o sentido inverso. Então, nossos vasos periféricos, tá? Eles vão se contrair. A nossa corrente sanguínea vai se concentrar principalmente nos órgãos vitais, que o objetivo do organismo é principalmente proteger os órgãos vitais. Quais são eles? O cérebro, o coração, pulmão, fígado e rim. Então, ele vai se contrair. Esses vasos sanguíneos vão diminuir, porque a circulação sanguínea e o sangue aquecidinho precisa estar concentrado nos órgãos vitais, certo? Então, vai ocorrer, a gente não vai transpirar, por isso que a gente não transpira, tá? Porque o nosso calor, ele tem que estar concentrado aqui dentro, certo? Então, quando a gente transpira, a gente está eliminando o calor.
quando ocorre a vasoconstricção, tá? O sangue diminui nas áreas periféricas, ele está se concentrando nos órgãos vitais. Isso aí é um mecanismo de termorregulação, tá? É só para vocês compreenderem, gente. Vocês não precisam quebrar a cabeça com isso não, mas para vocês saberem que tem um mecanismo que compensa, tá? Tanto quando ocorre um calor, quando ocorre, né? Então a nossa transpiração, ela vai fazer com que a nossa temperatura corporal abaixe. Quando a gente está passando por um frio, né, mais extremo, né, o sangue vai circular menos nas extremidades, então a nossa pele vai até perder a cor, tá? Porque vai haver o que? Uma vasoconstricção periférica, porque esse sangue precisa estar concentrado nos órgãos vitais, certo? Então, isso é o nosso mecanismo termorregulador, né? Que é controlado, né, pelo cérebro, no hipotálamo, e é realizado através da corrente sanguínea e da vasodilatação ou da vasoconstricção das artérias, certo? Então, vocês já sabem agora que a gente tem esse mecanismo que mantém a nossa temperatura. Mas tudo pode mudar se nós ficarmos muito expostos a temperaturas extremas. O organismo ele tem um limite para aguentar isso, certo? Por isso que morre congelado, né? Por isso que as pessoas, principalmente idosos, crianças, podem morrer se tiver um calor extremo, porque não consegue compensar, tá? Por muito tempo isso. O organismo entra em colapso mesmo e não consegue. E aí vai haver um prejuízo aí nos órgãos vitais, a pessoa pode não aguentar, tá? E aí, vamos ver com relação à verificação de temperatura. Sim, uma outra coisa também que altera bem a pressão sanguínea, desculpa, a temperatura, são as infecções, né? As infecções, gente, as inflamações, elas, porque provocam a elevação da temperatura? É uma forma também, é uma tentativa do organismo combater aquele vírus ou bactéria. Então, ela aumenta a temperatura na tentativa de combater. Tá? Por isso que ocorre a febre. Então, verificação de temperatura corporal. Na medida oral, o termômetro deverá ser colocado sobre a língua, posicionando no canto do lábio. A gente conhece mais esse termômetro, né? Tem o digital e tem o antigo que é o da coluna de mercúrio. Mas temos também outros tipos de termômetro, certo? Esse termômetro oral, ele não é utilizado até por conta da contaminação, né? Então, porque geralmente temos um termômetro para verificar a temperatura de vários pacientes. Então, por isso que é mais comum, né? Mais rotineiramente nós temos a verificação da temperatura axilar. Porém, como aqui a gente está falando sobre isso, eu vou estar apresentando para vocês outras formas de verificar a temperatura, além da temperatura axilar, tá? Então, a verificação de temperatura oral é contraindicada em crianças, idosos, pacientes graves, inconscientes, psiquiátricos, portadores de alterações orofaríngeas, após fumar ou após a ingestão de alimentos quentes ou gelados, certo? Porque tudo isso pode alterar. Com relação a crianças, idosos, pacientes graves, porque eles podem engolir, pode se engasgar, né? A gente não pode confiar nesses pacientes. Então, por isso que a gente não deve verificar a temperatura oral. Não é principalmente nesses pacientes, tá? Então, aqui é só para vocês saberem que existe a verificação da temperatura oral, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, até que, porque em alguns filmes, alguns desenhos, até
Às vezes tem a imagem de alguém verificando a temperatura oral de um paciente. Verificatura retal. Bom, a verificar retal também tem a mesma questão, basicamente, do oral, né? A questão da contaminação. Mas a verificar a temperatura retal é onde apresenta a temperatura mais próxima, realmente, da temperatura do paciente. É o local que menos ocorre variação, certo? Da temperatura corporal. Então, a temperatura retal, ela é a mais, vamos dizer, mais fidedigna, mais real mesmo na temperatura. Porém, ocorre muita contaminação. Se usa muito em veterinária, né? A temperatura retal. Então, na temperatura retal, o termômetro deverá possuir o bulbo arredondado, porque, gente, não é o mesmo termômetro axilar que a gente verifica oral, que a gente verifica retal. O ideal é que tenha um apropriado para cada local, tá? Eu vou estar apresentando para vocês. Então, o termômetro deverá possuir um bulbo arredondado e ser de maior calibre. Então, o bulbo é a pontinha do termômetro. Sendo contraindicado para a verificação de métodos pacientes com cirurgias recentes de reto ou períneo, que fez cirurgia nessa região, ou portadores de processo inflamatório neste local. É considerada a temperatura mais precisa. O que eu falei, né? É a mais real, é a temperatura retal. Aqui, o local mais utilizado é a temperatura axilar, certo? Que é esse termômetro que eu mostrei aqui para vocês, certo? E agora, né, a gente tem aqui, ó, temos o famoso termômetro testa, que agora não está verificando só na testa, está verificando no pulso também. E aqui eu apresentei para vocês algumas variações de cada local. Então, a gente tem o axilar, ele tem uma para saber, né, os valores normais, seria de 35,5 a 37, pode estar até um pouquinho acima de 37, tá? Nós consideramos febre a partir de 37,8. Mas assim, o paciente está com 37,5, já pode dizer que o paciente está com uma febrícula, uma pequena febre. Não é febre ainda nem para medicar, mas assim, um paciente que já apresenta uma temperatura de 37,5, a gente já tem que, né, daqui a pouco tá verificando a temperatura de novo, que possa ser que ele esteja evoluindo para uma febre, tá? A bucal, ela tem uma variação de 36 a 37,4, então tem uma variação maior. Retal, 36 a 37,5. Isso aqui são os valores normais para a temperatura retal, certo? Testa de 37,8 a 37,6. Por que essa variação grande aqui no termômetro de testa? Porque a testa, né, é uma região que fica muito exposta à temperatura ambiente. Então, ela pode ter mais variações, certo? Então, assim, paciente que está no ambiente quente, um calor de 40 graus, a gente vai verificar a temperatura do paciente com o termômetro testa. Deu 37,6, essa temperatura 37,6 não deve ser realmente a temperatura interna dele. Ele está com a testa mais quente porque ele está exposto à temperatura ambiente. E aí a testa ela pode sofrer mais temperatura, mas não significa realmente que esse paciente esteja com uma febrícula, tá? Isso depende do ambiente que está verificando a temperatura do ambiente, tá? Auricular, então a gente ainda tem, olha, esse termômetro aqui é o termômetro auricular no ouvido, que tem uma variação de 35,5 a 37,5, tá? Então aqui, gente, são os vários termômetros axilares, tá? Para verificatura axilar. Esse mais antigo, tá? O termômetro com mercúrio, ele tem uma colunazinha de mercúrio fininha bem no meio,
tá? Ele é de vidro, ele tem uma coluna de mercúrio bem no meio e a gente tem que baixar essa coluna para 35, geralmente 35, para colocar na axila do paciente, tá? A gente deve retirar qualquer sujidade, umidade também. Antes de verificar a temperatura, a gente deve limpar o termômetro com álcool a 70, tá? Deixar bem coladinho o termômetro na axila, né? Bem na dobra da axila. Assim, no caso desse termômetro de mercúrio, permanecer aí uns 5 a 7 minutos. O termômetro digital, só é a gente zerar, apertou, zerou, a gente vai colocar, né, da mesma forma na axila e aguardar ele apitar. Quando ele apita, ele já tá mostrando então a temperatura do paciente, tá? E o termômetro digital é fácil nesse termômetro, o teste é fácil, porque você, né, encostou não, você se aproximou do paciente, ele já mostra a temperatura automaticamente. Então ele é muito mais prático, né? Só é mais caro, mas é bem prático. Então, sim, gente, o procedimento é algo muito simples, tá? A gente vai preparar uma bandeja, vai lavar as mãos. Primeiro a gente lava as mãos. Vai lavar as mãos. Pegar o material, aqui na verdade tá uma bandeja com tudo que precisa para verificar sinais vitais, não só a temperatura, tá? Porque de rotina, a enfermagem já pega tudo de vez, não vai verificar só a temperatura. Tá? Vai ficar de rotina, verifica tudo. Agora, pode ser que necessite verificar só a temperatura em um determinado horário. Se for só a temperatura, vai pegar o quê? A bandeja, vai limpar com álcool a 70, vai colocar o termômetro, limpar o termômetro com algodãozinho com álcool a 70, né? Se o termômetro, principalmente se o termômetro é utilizado em vários pacientes, o algodão e o álcool. Por quê? A gente vai verificar a temperatura do paciente. Depois que a gente verificar, a gente vai limpar novamente com álcool a 70 e guardar esse termômetro, certo? Então, a gente deve limpar o termômetro antes e depois de verificar a temperatura. Se for esse tipo de termômetro, para verificar a temperatura axilar. O termômetro digital não tem essa questão de toda hora estar limpando, porque ele não encosta no paciente, tá? Então, aí já não tem essa necessidade de estar limpando toda hora. Então, aqui eu coloquei, tá, gente, o passo a passo, desculpe aqui, o passo a passo que é lavar as mãos, orientar o paciente quanto ao procedimento, tá? A gente sempre deve se apresentar ao paciente, tá? Eu sou fulana, técnica de enfermagem, vou verificar a temperatura do senhor, chamar o paciente pelo nome, tá? Isso evita muitos erros. Reunir o material e levar a unidade do paciente, deixar o paciente deitado ou recostado confortavelmente, limpar o termômetro com algodão e em álcool a 70, enxugar a axila, se for o caso, com as próprias vestimentas do paciente, né? A gente pode, se tiver com sudorese, a gente pode enxugar, porque a umidade pode alterar ali a temperatura, certo? A verificação da temperatura, então tem que estar com a axila seca. Então, a gente pode pegar o algodão para limpar, ou a gente pode pegar a mesma roupa do paciente, tá? Para estar retirando o excesso de sudorese, tá bom? Aqui tá mostrando passo a passo com o termômetro de mercúrio, que é o mais antigo. Mas dificilmente vocês vão encontrar esse tipo de termômetro, tá? De mercúrio. Vocês vão encontrar mais esse termômetro digital ou alguns hospitais já o de testa. Então, se for de mercúrio, tem que descer a coluna, que eu falei, até os 35 e depois colocar. Depois de 5 a 7 minutos, a gente vai fazer a leitura. Quando é o termômetro de mercúrio, só é a gente fazer um pequeno movimento de vai e vem, tá? Do mercúrio, que a gente vai visualizar a temperatura do paciente. Aqui no caso também, como eu falei, né? Colocar na axila, se for o caso, manter no braço,
bem encostado ao tórax, segurar, né? Se for criança, a gente tem que ficar segurando, porque criança vai soltar o termômetro a qualquer momento, porque tem que manter o termômetro firme até que se consiga ver a temperatura. Aqui no caso, no termômetro de mercúrio, retirar após 5 a 7 minutos, ler a temperatura na escala, limpar com álcool a 70, lavar as mãos e anotar no prontuário, tá? Como é que a gente anota no prontuário isso aqui? A gente vai colocar a data, tá? Por exemplo, se fosse a data de hoje, tá? Então, é 9/9, às 19 horas, tá? Verificado temperatura axilar, paciente apresentando temperatura de, se você apresentou uma febre de 37,9 centígrados. Administrado dipirona conforme prescrição médica, via oral, via venosa, tá? Quando o paciente ele está sem alteração de sinais vitais, geralmente tem um formulário que a gente só coloca a temperatura. Mas se a gente verificou a temperatura e observou alguma alteração, aí a gente vai escrever no prontuário isso, que verificamos a temperatura, que a temperatura deu alterada, e o que a gente fez? A gente administrou o antitérmico conforme a prescrição médica, certo? Vocês não podem simplesmente verificar a temperatura de um paciente, verificar se a temperatura está alterada e não fazer nada, tá? Então, mesmo que não tenha prescrição de dipirona ou paracetamol, tá? De um antipirético, a gente tem que informar a enfermeira ou informar o médico de plantonista. E isso tem que estar escrito no prontuário. Lembre a importância que é verificar a temperatura e registrar no prontuário. Se a gente registra alguma alteração, a gente tem que registrar o que a gente fez para resolver isso. Não pode simplesmente, o paciente está apresentando 38, e aí você vai e coloca 38. E aí, você fez o quê? Porque a gente pode responder por isso. Se o paciente apresentou, uma criança apresenta 38 de temperatura, o técnico verificou, apenas registrou e não fez nada. Essa criança tem uma crise convulsiva, né? Aí vão olhar no prontuário, gente, aí quando vão ver, nossa, mas esse paciente já estava apresentando a temperatura elevada e você não medicou, então vai se responsabilizar por isso. Então, a gente não pode simplesmente verificar os sinais vitais, registrar, ter alteração e a gente não fazer nada. Toda vez que tiver alteração, a gente tem que registrar o que a gente fez para tentar resolver, tá? Deixa eu passar aqui, gente, que já... Então, hiperemia. Hiperemia é febre, né, gente? Já tô passando aqui de meia hora, mas vamos lá. Hiperemia. Hiperemia é a temperatura, né, a partir de 37,8 que eu falei, que é a elevação da temperatura corporal, que pode ainda apresentar conjuntamente astenia, que é perda de força física. Às vezes a temperatura elevada também pode apresentar outras alterações do quadro do paciente, tá? Que alterações são essas? Perda de força física, astenia, inapetência, falta de apetite, cefaleia, que é dor de cabeça, taquicardia, que é aumento da frequência cardíaca, taquipneia, que é aumento da frequência respiratória, oligúria, se for o caso mais grave, o paciente para de urinar, dor pelo corpo, calafrio, sudorese, náusea, vômito, delírio, né? Confusão mental e até convulsões, principalmente recém-nascidos e crianças. Então, a gente tem que ter muita atenção, paciente que está apresentando temperatura elevada, principalmente febre muito alta, né? Acima de 38. Ao conjunto desses sinais e sintomas, acompanhando a elevação da temperatura, damos o nome de síndrome febril. Então, o paciente que apresenta, além da temperatura elevada, todos esses sintomas, né?
nós chamamos isso de síndrome febril. São raras pessoas que apresentam febre na ausência de qualquer outro sinal. Geralmente apresenta algum outro sintoma. Por exemplo, tá com febre, taquicardia, a frequência cardíaca aumenta um pouco, sente uma dor de cabeça, a respiração ficou mais ofegante, tá? Dificilmente eles têm apenas febre. Geralmente essa febre está associada a outros sintomas, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês. Oh, gente, desculpe. Aqui, ó. Febre leve ou febrícula, 37,5, moderada 37,5 a 38,5. Na verdade, gente, moderada, eu vou corrigir aqui, seria 37,8, tá? Febre alta elevada acima de 38,5, nós consideramos febre elevada, tá? Com relação à duração, uma característica importante podendo intervir na conduta médica é dita prolongada quando a duração é maior que 10 dias, paciente sempre sentindo febre, tá? Bom, paciente com 3 dias de febre já faz uma investigação que geralmente é uma infecção, ou pode ser uma síndrome de alguma virose, tá? E uma virose geralmente são 7 dias para passar. Existem doenças próprias que são responsáveis por esta duração, como tuberculose, sepsemia, endocardite, dentre outras. Então, tuberculose, o paciente fica 6 meses tratando tuberculose, mas depois do primeiro mês não apresenta mais febre, não. Sepsemia é uma infecção generalizada, é algo muito grave, tá? Pode chegar, o paciente pode até ir a óbito por conta de uma sepsemia. Endocardite é uma infecção no coração, tá? E a gente tem ainda as viroses, então nem sempre a febre é por conta de uma infecção bacteriana, às vezes é viral, tá? E se é viral, não adianta administrar antibiótico, né? Que é a guerra aí com muita gente que fica gripada e acha que tomando antibiótico vai ficar bom, mas infecção viral não trata com antibiótico, tá? Então pronto, gente, anotem as dúvidas, já tô com quase 40 minutos aqui de vídeo e depois a gente vai estar discutindo em aula, tá? Beijo pra vocês, até daqui a pouco.